E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, esse aqui é um vídeo para a gente pular algumas etapas do livro e ele serve como reposição de aula que será lançada em um sábado, tá bom? Então ao invés da gente ter que se reunir na UEL num final de semana, por exemplo, para fazer essas reposições, eu decidi fazer aqui um resumo de 20 cartas do livro Les Liaisons Dangereuses, tá bom? Então vamos lá. A gente leu até a 19, até a página, até a carta 19, e nessa carta, até a carta 19 a gente já conseguiu ver um panorama de como as coisas funcionam, né? Quem são os personagens principais, quais são os objetivos deles, né? Então a gente sabe que é uma nobreza ali libertina que não tem muito o que fazer, é um pessoal podre de rico e gosta de joguinhos amorosos, intrigas, etc. Então a gente tem como dois personagens principais o Valmont e a Merteuil. Entre esses dois que a grande correspondência acaba acontecendo, mas outros personagens também escrevem cartas e também falam de seus sentimentos. O que é interessante nesse tipo de texto, gente, de roman epistolaire, é que a gente consegue ouvir o depoimento de cada pessoa. Então a gente consegue tentar entender, a gente consegue acessar sentimentos de cada personagem, como eles estão se abrindo com uma pessoa que é amiga, então elas tentam não esconder os sentimentos, elas querem desabafar, elas querem se expressar. E no caso da Merteuil e do Valmont é uma espécie de inimizade, mas ao mesmo tempo é uma inimizade e um flerte. Tanto que na carta 20, que é uma carta uma das milhares de cartas aqui da Marquesa de Merteuil para o Valmont, ela começa, você fica me adulando pra eu com medo de que eu tire sarro de você, né? Porque você tá tentando convencer aí, conquistar essa mulher sem nenhum atrativo, etc. E ela fala, mas de fato eu seria uma pessoa que prenderia você novamente e faria você esquecer a Turvelha, né? Inclusive diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aposta então, eu tenho uma promessa para te fazer. Assim que você conseguir possuir a Turvelha, todo o sentimento dela, a devoção dela por você, né, e você conseguir me oferecer uma prova, eu serei sua. Lembrando que eles foram amantes há muito tempo, e eles meio que romperam, mas mantiveram uma certa amizade, e ela tá aí se prometendo novamente para ele, né, como amante, tá? E daí ela vai falar do Danceny e da Cecília novamente para o Valmont, que está ignorando até agora a existência desses dois, não está nem aí, né? Ele não está interessado, ele está interessado na Turvelha. E ela fala que ela tem paixão pela menina, que ela tá legal de ver a menina desabrochar, ela tá querendo transformar a menina numa pupila dela, tipo, levar a menina pro caminho da libertinagem, né? E ela quer, na verdade, então, deixá-la preparada para o Gercourt, que é o cara com o qual ela vai se casar, né? Ou seja, iniciá-la na arte do amor, do sexo, né? A carta seguinte, que é a carta 21, o Visconde de Valmont, ele escreve para a Marquesa e diz, olha, finalmente declarei meu amor para ela e tentei fazer de uma maneira interessante, porque todos os dias ele sai para caça de manhã e ele percebeu que um funcionário da Turvelha o segue para ver o que ele está fazendo. Então ele pagou um cara para as redondezas onde ele está do castelo saber se tem alguém precisando de dinheiro, alguém com vários problemas, alguém que tá... para ele chegar lá e ser uma espécie de herói, sabe? Porque a Turvelha tem uma alma, essa coisa de ajudar o outro, e essa coisa, né, que é uma bobagem, na verdade, dentro da questão da nobreza, né? Uma falsa, na verdade, uma falsa moralidade. Mas enfim, isso a conquistaria, né?
Então ele chega como se ele não soubesse de nada, numa aldeia, tem um burburinho, tem um coletor de impostos que quer, na verdade, recolher os bens de uma família, né? Interessante que não fosse uma família que tivesse uma mulher, porque senão a Turvelha desconfiaria que ele estivesse afim da mulher. Uma mulher assim, uma moça em idade de casar, ou etc. E ele vai lá e ajuda essa família, paga os impostos atrasados, ainda dá um dinheiro para a família. E isso faz com que a pessoa que estava ali observando ele conte tudo para a presidenta de Turvelha e diga, olha, ele fez isso, então ela se enche toda, né? Ela fica super feliz com aquilo, né? Aí a carta 22 a Turvelha contando esse fato para a amiga dela, a senhora de Volanges, que é a mãe da Cecília, dizendo, olha, você está falando disso, falou disso dele, que ele é tal coisa, mas seria que Deus permitiria tal coisa se ele fosse tão libertino e tão cara de pau como você disse que ele é? Então, na verdade, eu acho que ele é uma pessoa boa, e não como você está dizendo, né? Essa é a carta 22. Ela está contando para mim, olha, você fala que ele é assim, mas olha o que ele fez. A carta 23 é do Valmont para Merteuil, dizendo como ele se declarou. Porque ele ficou sozinho com a Turvelha começou a encher ele de elogios, e ele não se aguentou e declarou seu amor por ela. Mas não foi muito bem como ele planejou. Ela recusou, ela ficou ofendidíssima, e nas próximas cartas ela vai deixar isso bem claro de como ela ficou ofendida. Ela falou, olha, é como se ela entendesse, olha, eu achei que você me tratasse como uma mulher diferente das outras, que você fica aí de chaveco, e na verdade você está me tratando como todas as outras, eu não sou dessa laia, basicamente como ela reage, né? E na carta 24, o Valmont escreve para Turvelha, dizendo, olha, me desculpa por isso, né, mas meu amor é verdadeiro, e não sei o que, tenta convencê-la, mas diz pra ela que, olha, eu vou me afastar então de você, pra você não ficar mal, né? Não quis te ofender, então tô me afastando, mas de qualquer forma eu amo você, é o que ele fala, tá? E aí na 25, o Valmont tá escrevendo pra Merteuil de como ele tá tentando se comunicar por carta, porque ele disse que vai abandonar, mas está insistindo com a Turvelha. E ele está tentando entregar a carta para ela começa a recusar. Então ele está dizendo como é que ele conseguiu fazer com que ela recebesse a carta, e está falando para Merteuil como ele tá mostrando para Merteuil a carta que ela mandou para ele, né? E aí, na carta 26, que é a carta da Turvelha para o Valmont, a gente tem acesso a essa carta, ela acaba, né? Ela destrói ele, fala, olha, não o amo, não gosto de você, jamais vou amar você, né? Caí na besteira de deixar você se aproximar de mim. Até ouvi muitas pessoas falando que era muito perigoso, mas você estava me tratando tão bem que eu acreditei que você fosse uma pessoa boa, mas agora você mostra que você não é. A partir da 27, a Cécile Volanges retorna aqui a seu centro. Ela manda uma carta para a Marquesa de Merteuil, falando da amizade que ela tem por ela, como ela gosta dela, como é interessante estar perto dela, como ela aprende, que ela se sente um pouco infeliz, porque ela tá falando do Danceny, que começou a se declarar para ela, né? E na carta 28 a gente tem a carta do Danceny para Cecília se declarando, dizendo, olha, eu amo você, né? É isso, por favor me responda, minha amizade e meu amor são verdadeiros, etc. E a 29, a Cecília escreve para a amiga Sophie, que está no convento, olha o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Acho que eu vou escrever pro Danceny. E ela escreve na carta 30 pro Danceny dizendo que ela o ama, né? Então ela corresponde aos sentimentos dele. É a carta 30, ela dizendo que sim, que gosta dele. Na carta 31 nós temos o Danceny escrevendo novamente para Cecília, se declarando de novo, dizendo que eles vão ser felizes, etc. Tá?
não tem muito mais a acrescentar sobre essa carta. A lettre 32, que é da senhora de Volanges para Tourvel. A senhora de Volanges ainda não foi informada pela Tourvel, que são amigas, né? A senhora de Volanges, é ela que falou do caráter libertino do Valmont para Tourvel. Ela não foi informada ainda pela amiga dos acontecimentos, né, da declaração de amor que o Valmont fez para Tourvel. E então ela continua insistindo em dizer, olha, você tem certeza do que está falando? Mesmo que ele tenha feito isso, né, de ajudar os pobres, etc. Será que ele tem caráter, de fato? E ela vai falar um monte de coisa sobre ele, vai dizer, ó, a única pessoa que eu conheço que consegue se relacionar, estar próxima ao Valmont e não sucumbir a ele é a Merteuil. Eu a aplaudo por isso, mas ela sabe que ela mexe em vespeiro. Então eu acho que não é muito pra você ficar perto desse cara. Se puder, né, abrevia sua estadia aí no castelo da Rosemont, vai embora, ou se ele vai embora, mas não fique por aí. Na 33, a Merteuil escreve novamente para o Valmont, respondendo, né, todo aquele contexto da declaração de amor dele pela Tourvel. E ela diz assim, ó, você está se iludindo. Ela não vai cair nas suas garras, a defesa dela é muito boa, as palavras dela são fortes, essa mulher é mais forte do que eu imaginava. Então, cuidado, eu acho até que você deveria desistir disso aí, mas eu te conheço, você não vai desistir. E fala, se não fosse tão tarde da noite, eu ia te falar mais sobre a Cecília. Ela tá toda hora tentando falar pro Valmont sobre a Cecília, de como talvez eles pudessem corrompê-la, digamos assim, tá? A 34, o Valmont responde a Merteuil, dizendo como ele está tentando se comunicar com a Tourvel, e já que ela não recebe mais as cartas dele, ele finge que ele enviou pelo correio, ele simula lá um selo, um carimbo de uma outra cidade, como se ela recebesse isso de outro lugar, né? E ela abre essa carta na frente da pessoa que recebe eles lá, que é a Rosemont, né? A senhora de Rosemont, eles estão na casa dela, lembram disso. E ela abre, achando que é alguma coisa importante, né? E assim, a figura dela muda na hora. E a mulher pergunta, mas o que está acontecendo? Ela não pode dizer, né, o que está acontecendo. Ela fala, essa carta traz coisas que me ofendem, né? E o Valmont estava também na mesa, vendo a reação dela. E ela diz, essa carta me ofende e eu... Enfim, ela abrevia o assunto. As cartas 35 e 36, pessoal, elas são ambas do Valmont para a Tourvel, que não o responde. Uma outra carta e essa carta timbrada de um outro lugar, que eu falei anteriormente. Essas duas cartas, então a gente tem acesso a ela e nas duas ele está declarando seu amor, falando da sua virtude, de que sim, ele teve vários problemas no passado, mas que ele é um homem regenerado, etc. Tentando convencê-la de que o que ele está sentindo é verdadeiro, né? E na 37, a Tourvel finalmente aceita os argumentos da senhora de Volanges. Por quê? Porque ela já viu aquilo tudo que a amiga estava falando para ela viu em loco. E aí ela fala, vou aceitar o que você está me falando, vou afastá-lo de mim, né? Se ele partir, melhor ainda, se ele for embora. Se não, se ele não for embora, eu mesma posso ir embora. Ela não entra em detalhes do que aconteceu, mas ela meio que aceita a palavra da amiga, dizendo, né, entendendo que realmente o Valmont é um cara perigoso. Na carta 38, a Merteuil escreve para o Valmont, comentando menos sobre a Tourvel, mas sobre o caso do Valmont com a Tourvel, mas falando mais da relação dela com a Cecília. Ela tá adorando conhecer a Cecília, ver como ela é bobinha, ver como ela é ingênua, às vezes chama ela até de burra, falta inteligência na menina, né? Ela tá adorando o casinho de amor dos dois ali, mas ela fala, mas o Danceny é muito devagar, nem um beijo na menina ele deu ainda, né? Mas que ele quer pegar os dois de pupilos, né? Então ela tem intenção de pervertê-los. E na carta 39, que é a última aqui desse vídeo, a Cecília escreve para Sophie, dizendo que foi ao teatro, foi à ópera com a Merteuil, que é uma companhia maravilhosa, e a Merteuil
diz pra ela, olha, você que você vai se casar, lembra que sua mãe falou que você ia se casar? Eu sei com quem que você vai se casar. É um sujeito bem mais velho que você, parece que ele tem em torno de uns 35 anos, né? O coronel, o Gercourt. A Cecília é bem nova e ela acha aquilo horroroso, sabia aquilo? Ela se sente triste, desesperada, que o consolo dela só é a amizade da senhora de Merteuil, porque ela não sabe o que fazer, porque ela não quer se casar. Só que se ela falar que não quer se casar, a mãe dela manda ela de volta pro convento, ela não quer voltar pro convento, etc. Então ela chegou num impasse, porque influenciada pela Merteuil para dizer ao Danceny que gostava dele, a própria Merteuil vem depois dizer que ela vai se casar com outra pessoa. Então já é uma maneira assim que a Merteuil está vendo de corromper a menina, ela está colocando suas garrinhas na menina para futuramente tentar pervertê-la. Não vou adiantar, né, para não dar nenhum spoiler. Então nessa segunda-feira, dia 23 de maio, nós vamos retomar a leitura a partir da carta 40 em sala de aula. E aí, para ao longo da semana, a gente vai fazer mais uma vez uma reposição via vídeo. Então a gente vai ler em sala talvez aí umas 5, 6 cartas, se der tempo. E aí eu tento dar um salto novamente como reposição, mais umas 20 ou 30, pra gente poder avançar com mais rapidez nesse livro, porque tá chegando já aí o final do ano letivo. Tá bom, gente? É só isso, então. Obrigado, até mais.